Olá pessoal, boa tarde. Hoje é domingo, dia 5 de março. Vou fazer esse vídeo excepcional porque essa história das joias, do presente, né, das joias, que nós vamos explicar aqui que não foi presente, vindas lá da Arábia Saudita, dos reis da Arábia Saudita, para o Bolsonaro e para Michele Bolsonaro, já tem tanta coisa para falar que se deixar para amanhã e juntar com as notícias de amanhã, não vai dar. Então, eu vou fazer esse vídeo só para falar dessa história dos presentes, que não são presentes, e que provavelmente segunda, terça, quarta vamos continuar falando, porque a cada dia que passa, maiores descobertas estão sendo feitas. Então, vamos lá. Qual é a história inicial da versão Bolsonaro? Lá em outubro de 2021, uma missão foi lá na Arábia Saudita para tratar lá de não sei o que, do meio ambiente, não sei do que, não sei o que lá, enfim. Uma coisa, o Bolsonaro não foi. E aí, isso não é à toa que tenha acontecido isso exatamente quando ele não foi. Ele não foi, mas aqui no Brasil ficou em contato com o embaixador da Arábia Saudita. Teve reunião com ele. Pois bem, aí a delegação que estava lá estava com o tal do Bento Albuquerque, que é um almirante, aliás, como os militares, eu falei isso o tempo todo e vamos continuar falando, né? Como os militares cumpriram um péssimo papel no governo Bolsonaro. Ele era ministro, francamente, gente, olha, eu não estou guardando essas coisas porque, na verdade, eu acho que a gente precisava que essas coisas fossem deletadas, só que elas não são deletadas, porque surge toda hora um problema, né? Não me lembro do que ele era ministro, mas enfim. Ele estava lá com a comitiva e tal, não sei o que lá, e recebeu presentes dos reis da Arábia Saudita para o presidente da República, para a primeira-dama, etc. Aí vamos fazer logo parênteses para explicar logo isso, porque senão depois eu vou acabar até esquecendo. Por que não são presentes? Porque primeiro não são presentes desse valor. 16 milhões e meio em joias de diamantes de uma marca caríssima no mercado, talvez a mais cara do mercado, para a Michele Bolsonaro. Tá? Mas tem mais, só que vamos aqui acompanhando a história. E por que não é presente? Na verdade é uma propina, é corrupção. Por quê? Porque na mesma época, um pouquinho antes, o governo brasileiro, a Petrobras, que eles dizem que foi tão moralizada no governo deles, vendeu várias coisas, né? Mas esta vendeu uma refinaria para empresa lá da Arábia Saudita, uma refinaria que valia 21 bilhões de reais, vendeu por 10 bilhões de reais, ou seja, vendeu com 11 bilhões a menos do que todas as avaliações mostravam que ela valia. E aí, os caras devem ter ficado muito satisfeitos. Isso não é contado. A imprensa, inclusive, como sempre, nesse aspecto, a imprensa não entra nesse jogo, não entra nessa temática, porque, na verdade, ela acha legal desfazer dos ativos da Petrobras. Aliás, só um parênteses, o governo Lula já disse que não vai continuar se desfazendo. E aí, investidores estrangeiros, americanos e europeus, dizendo o seguinte, não, querem obrigar a Petrobras a vender os ativos porque eles querem comprar os ativos. E dizem que vão para a justiça exigir que a Petrobras venda os ativos, que parece que a Petrobras tinha prometido vender. Prometeu, mas não vai vender. Mudou o governo, não vai vender. Enfim. Só, fecha parênteses, só para ver o jogo como é que é pesado. Pois bem, aí tá legal. Lá o tal do Bento Albuquerque recebe lá uma estatueta de um cavalo e uma caixa, né, que ele dizia não saber o que era. E aí, curiosamente, o cavalo veio, nada veio com ele, Bento Albuquerque, que era um ministro de Estado. Eu só esqueci o nome da pasta, mas era um ministro de Estado. Veio com um sargentinho
da aeronáutica ou do exército, não sei, e o outro também, um outro sargento lá. O cavalo veio com um e essa outra caixa veio com outro. Muito bem. Chegaram no Brasil, em Guarulhos, aeroporto de Guarulhos, São Paulo. E aí chegou lá, eles... Primeiro, já chegou uma coisa curiosa, tem a foto. O cavalo que o rei, sheik, sei lá, entregou, estava inteirinho. Chegou aqui com as patas do cavalo, retiradas. Então, as patas de um lado e o cavalo de outro. Aí, primeira versão é que as joias estavam dentro daquele cavalo. Mas, assim, não faz sentido isso, porque o colar não daria dentro para passar na patinha do cavalo. Mas que aquele cavalo trouxe alguma coisa ali dentro, pode ter trazido diamante em espécie, né? Não sei nem se é assim que se fala, mas enfim. Tudo isso vai ser tudo muito investigado. A Polícia Federal já entrou no jogo, Flávio Dino já amanhã vai mandar um ofício para a Polícia Federal para ela entrar nessa investigação, Ministério Público, tem muita gente se metendo nisso. Então muita coisa ainda vai surgir. Mas vamos lá. Então chegou o cavalo sem as patinhas e tal. E quando o sargento passou, o outro, né, que estava carregando o tal, passou a mochila no raio-x, o pessoal da Receita identificou e falou assim, opa, abre por favor. Abriu, viu um estojo com colar, pulseira, relógio, brincos, e inclusive tem um espaço vazio no estojo, as fotos estão aí para ver, que dizem que seria um bracelete, mas não tá. Esse não foi aí. Se alguém no meio do caminho roubou, se o próprio rei não entregou tudo, não sei. Muito bem. Aí começou uma história seguinte: para quem são essas joias? Aí o Bento Albuquerque é chamado, lá na área da alfândega. Para quem são essas joias? Ah, isso é para Michele Bolsonaro, a primeira-dama. Aí o cara explicou: olha só, o senhor deveria ter. Como é que se diz? Oh, meu Deus, minha cabeça toma droga. Quando você tem que declarar, você deveria ter declarado por espontânea vontade, não ser pego. Aí, não, mas a gente não sabia e tal. Aí o cara da Receita falou, não tem problema. Se é pessoal dela e não declarou, aí tem um imposto que dos 16,5 milhões, teria que pagar 12 milhões de imposto. Aí não se interessaram por isso. Mas o cara da Receita falou, olha só, mas se é para a presidência da República, ente federativo, ou seja, que a primeira-dama pode usar, mas depois tem que deixar lá, tem que ficar registrado no acervo presidencial e tal, não sei o que lá, aí não tem problema nenhum, só pode fazer essa declaração aqui, a gente faz todo o registro e tá liberado, libera as joias e não tem que pagar multa nem imposto nenhum e tal, não sei o que lá. Aí o Bento Albuquerque, não, é para a primeira-dama. Então, deixou lá. Pensando o que, na minha opinião? Deixa aqui, que o Bolsonaro vai dar uma canetada, vai dar uma carteirada, e amanhã ou depois esse troço está na mão da Michele, que agora era Michele, que virou Michele, que agora virou Micheik. E ele largou lá aquele troço. Aí o Bolsonaro se mexeu mesmo. Mandou o Ministério de Relações Exteriores interferir, mandou o Ministério da Defesa interferir, porque mexe com o negócio de aeroporto e tal, mandou o Ministério da Economia interferir, todos interferiram, e os carinha da Receita lá, não, claro que não. Nada disso. Aí o Bolsonaro mandou um ofício para lá, dizendo que seria para incorporar o patrimônio da Presidência da República, mas o ofício não estava de acordo com a lei, e aí a Receita recusou de novo. O chefe da Receita pressionou, né? Isso desde o final de 2021, o ano 2022 todo assim. Isso é o que se sabe, fora o que não se sabe. E aí no final de 2022 ele perdeu a eleição, faltando 3 dias para ele sair, ele manda um militar, mais um sargentinho, no avião da FAB, lá para Guarulhos para tentar liberar, e o cara da Receita não liberou. E aí mostra como é importante funcionário público nesse nível de atuação ter estabilidade, porque se não tivesse estabilidade, esse cara teria deixado passar porque ia perder o emprego, né? Seria até humano entender isso. Então, assim, ter a estabilidade permite
que isso tenha se dado do jeito que se deu. Aí eu pensei assim, isso foi sábado, tá? Aí eu pensei assim, puxa vida, pegaram esse, né? E se teve mais coisa que passou e não pegou? Porque não é tudo que eles pegam de forma meio aleatória e tal. Aí a resposta veio hoje. Já a Folha de São Paulo, quem publicou essa história primeiro foi o Estadão. Agora a Folha e o Globo correram atrás, e aí viram o seguinte, chegou um outro estojo no mesmo voo, com outro. Olha como é que eles fizeram, coisa de bandido, botou um pouquinho com cada um. Chegou um outro estojo, esse ainda não avaliado, para o Bolsonaro, que esse era para Michele, o outro era para o Bolsonaro, com abotoaduras, caneta, relógio e um rosário. Tá batendo aqui o vento. E um rosário para católico, para rezar. Todo cravejado de diamantes para o Bolsonaro. Esse passou. E está aonde? Tem que ser cobrado isso, porque assim, isso é fácil. Porque o governo agora vai chegar lá e vai ver se está no acervo da União, presidencial da União. Se estiver, tá lá, tá certo. Se não estiver, tá certo não, porque teria que ter declarado, mas menos mal. Mas provavelmente não está, provavelmente isso está com Bolsonaro. E aí, bom, enfim, é contrabando. Isso não é nem só um crimezinho, isso é contrabando de milhões e por propina. Isso tem que ficar muito claro, a gente tem que ter isso muito claro. Então, assim, nesse estágio, eu não sei se hoje eu não fiz anotações, então não sei se eu deixei alguma coisa importante de fora, mas eu acho que isso resumiu bem o que está acontecendo nesse momento. Amanhã, depois, devemos ter mais novidades e a gente vai atualizando aqui, tá bom? E amanhã eu volto no mesmo horário, no mesmo bate-canal. Tchau, até amanhã.